Namastê a todos, uma ótima e abençoada semana para todos, um ótimo domingo, uma ótima semana. Não sei em que horário você irá assistir este vídeo. Trago aqui um pensamento, uma meditação, um texto para nós refletirmos, aonde o título é A Vida que Segue. A gente muitas vezes dizemos baile que segue quando passamos por um infortúnio, algo desagradável, e aí a gente precisa dizer baile que segue, vida que continua, apesar da dor estar ali, apesar do infortúnio não ter nos deixado, da doença não ter nos deixado, né? De circunstâncias que não tem solução. E o que não tem solução remediado está. Como eu sempre digo, se há solução não é porque se preocupar, porque tem a solução. Se não há solução, não adianta se preocupar, remediado está e não adianta. Vivemos numa Matrix, eu e você fazemos parte de um jogo. Eu e você fazemos parte desse tabuleiro. Você tem algo a contribuir neste mundo. Você tem algo a cumprir, eu também, assim como todos que estão aqui. Até que chegamos na reta final do jogo e o superior então diz game over para nós. E aí do outro lado saberemos do porquê das coisas. Mas nos indagamos, nos perguntamos o porquê, né? É sempre o porquê que nós não temos a resposta para todas as coisas. E vamos lá, vida que segue. Eu sei que, como eu, você também gostaria de entender os acontecimentos da vida. Às vezes, tudo caminha bem. Parece que agora o ritmo da vida vai ser tranquilo, vai ser leve, vai ser feliz, né? Agora eu vou ter tranquilidade. Está tudo bem, está tudo em ordem. Aparentemente, a felicidade pousa como uma borboleta delicada. Um momento de felicidade, de doçura, de desfrutar de bons momentos, de boas coisas, de boas conquistas. Mas o vento vem e leva e voa para bem longe de nós. O dia vira noite e tudo se torna um caos. Da noite para o dia, a nossa vida vira do avesso, né? Tava tudo correndo bem, nada podia dar errado, nada. Até que o temporal ele vem vindo até que aquela tempestade se arma, vem e o dia lindo e ensolarado acaba. Assim é a nossa vida. Por muitas vezes parei para refletir sobre as respostas das pessoas e me fiz mais perguntas. Por vezes acordei à noite querendo entender o porquê das coisas que ninguém conseguiu me dar respostas. Todos nós temos indagações que ninguém conseguirá nos responder. Mesmo que a gente busque, vai ter algumas coisas que nós vamos entender e compreender, mas aí exige muita maturidade para compreender e entender. Por vezes me angustiei sozinha, querendo ser compreendida na minha solidão, nos meus sentimentos, que nunca me explicou por que eu estava sentindo tal coisa. Quantas vezes olhei todas as pessoas, principalmente quando estou rodeada de muita gente, como numa câmera lenta, via, mas não ouvia. Meu olhar se perdia querendo entender o porquê estava ali.
Que sentido tinha a minha vida, a minha existência? Muitas vezes até eu paro, se tu sai para um lugar e tu fica olhando as pessoas correndo de um lado para o outro e tu tenta entender a existência da vida. Qual o motivo, qual o sentido de tudo? Qual o sentido de um superior com uma inteligência imensa ter criado todas as coisas e ter o poder sobre todas as coisas e permitir e querer que no nosso meio, que neste mundo material, terreno, tenhamos doenças, mazelas, fome, miséria, tragédia, guerras. O porquê de tanto sofrimento. E eu não quero ouvir aqui hipocrisia de alguns que vão tentar justificar com palavras como papagaios, querendo dizer o porquê, que alguns vai dizer que é por causa do pecado, né? De Adão e Eva e tal. Isso não é uma resposta, certo? Um superior com uma tal inteligência se alimentar do sofrimento, da miséria, da dor, da agonia da sua própria criação, para mim é um psicopata, né? É um psicopata que se alimenta de tragédia e dores. Então, assim, é uma pessoa sem noção para nos criar e nos deixar à mercê do sofrimento, à mercê. E essa coisa, alguém virá nos salvar. Deixa eu te falar uma coisa, ninguém vai nos salvar, ninguém vem nos salvar. Salvação vem de salvar, né? Salvar alguém da miséria, salvar alguém da doença, salvar alguém da ansiedade, da depressão, da angústia, das incertezas, de várias coisas. Salvar é quando tu salva, tu resgata uma pessoa, né? Então tu resgata para que ela se mantenha com vida. Tu resgata alguém de alguma coisa ruim para que ela continue. Então, salvar depois, alguns dizem assim, né? A nossa salvação está em, né? Em tal entidade. Nos salvar depois que a gente morreu, vai salvar do quê? Morremos, certo? Vamos ser salvos do quê? Se em vida passamos tanta coisa, aí na morte vai salvar do quê? Já morremos, já atravessamos para o outro lado, ao qual vamos aprender, ao qual vamos ser cuidados, ou vamos reencarnar, mas essa historinha que nós temos um Salvador é uma palhaçada. Porque cadê ele para nos salvar? Cadê ele para nos resgatar? Aonde ele está? Para nos salvar, nos resgatar. É para resgatar em vida, é para salvar em vida, é para curar em vida. Depois da morte não tem do que salvar. Depois eu vou ter outros trabalhos depois do desencarne. Então, amados, tem pessoas que não conseguem lidar com a verdade. Ninguém virá te salvar. Ninguém irá te salvar. Ninguém vai vir salvar. Senão já teria vindo.
E depois da morte, aí vai ter outros trabalhos, outras encarnações. E como é que eu vou dizer? Depois que a gente desencarna, nós vamos ter funções, nem vamos se lembrar desse sofrimento aqui, né? Mas precisamos evoluir para que a gente não entre nesse mundo samsara novamente de reencarnação aqui. Porque isso é uma prisão, né? Então ninguém vai vir te salvar, tá? Tu te salva todo dia quando tu te acorda e tu mesmo vai à luta. Quando você faz por ti, ninguém faz por ti. É o superior que trabalha por ti, é o superior que faz o teu trabalho, é o superior que bota a comida na tua mesa. Não, se tu não trabalhar, tu não come. Se tu não ir atrás, tu não vai ter nada. Então, tipo, não faz sentido, entendeu? Quando era criança, quando me sentia uma alienígena nesse mundo, quem nunca se sentiu um alienígena? Quem nunca se sentiu fora do aquário, né? Me escondia dentro do guarda-roupa ou numa árvore do quintal. Era tão reconfortante me sentir sozinha e sem ser achada, mas a gente cresce e tem que enfrentar a vida, ou seja, tem que dar a cara a tapa. Entender a vida é talvez a coisa mais difícil desse mundo. São tantos projetos envolvidos, tantas pessoas, tantos sonhos, tantas desilusões, tantas aventuras. Nos tornamos atletas de cair e levantar. Algumas vezes saímos ilesos, na maioria, não. É uma vontade de gritar, de chorar, de perguntar, mas aprendemos desde pequeno que isso não era devido. Engolimos os choros, abafamos a nossa voz, aceitamos nossas incertezas, como quem engole a contragosto um comprimido de analgésico. Não sei você, mas a minha cabeça me faz tantas perguntas. Será que todo mundo é assim? Ou a vida é uma bagunça, um rolo de linha desalinhada pelo gato do destino ou um vendaval de emoções sobre o qual ninguém nos perguntou se estávamos prontos para passar. Ninguém nos perguntou se estávamos prontos, se queríamos. Eu não concordo, mas a maioria diz, até no espiritismo, que antes de nós reencarnarmos, a gente assina um papel, um termo, que a gente vai nascer com tal condições, com tal família e tal coisa, tal ação a gente vai fazer. Eu fico pensando, né, assim, né, onde eu tava com a minha cabeça quando eu assinei a merda deste papel de que eu desceria e teria a vida que eu tenho. Eu fico me perguntando aonde eu tava com a minha cabeça no plano astral de assinar uma porra dessa. Mas enquanto aqui encarnados nós podemos fazer rituais para cancelar no plano astral, tá? Todo o contrato feito e desfazer para que isso seja banido, tá? Além de arrastar casas, pessoas e, por que não, parte de nós mesmos, até agora aprendi que viver é um jogo de ganha e perde. Matrix. É um jogo, ou tu ganha, ou tu perde, ou tu para no caminho, ou tu dá um final no caminho. Não tem. É um jogo de ganha e perde. Ou tu vai te dar bem, ou tu vai te dar mal.
Não existe ali meio, tá? Ganhamos aqui, perdemos ali, toda decisão estará vinculada a ganhar e perder algo. Só isso explica tanta gente sem atitude. Só isso explica porque as pessoas desistem de um amor verdadeiro, de realizar um sonho, de acreditar em si mesma ou de ser apenas felizes. Esse emaranhado que é viver, por mais que tenhamos uma ideia do que queremos, sempre nos coloca à prova. Seja quando encontramos um grande amor, uma magnífica oportunidade pessoal, profissional, a realização de um sonho, quando não deparamos com algo que realmente pode mudar nossa vida. Vem a vida de novo, vem o sistema e nos vira do avesso. Poderia ser comédia, se não fosse um drama, né? Por isso, larguemos mão, minha gente, de tentar entendê-la. A vida é assim uma bagunça organizada, um caminho cheio de curvas e com diferentes destinos, um passeio sem roteiro, e é verdade, não sabemos o roteiro. Uma ida sem retorno, um voo no escuro, uma queda livre com paraquedas que pode ou não abrir. Pode acontecer. Um mergulho no mar aberto, uma capotada sem carro, uma escalada no Everest sem corda para apoiar. Um dia após o outro. Vida que segue. Gostei disso aqui, né? Por isso largamos mão de tentar entender, de tentar compreender, porque a vida é assim mesmo, uma bagunça organizada, um caminho cheio de curvas e com diferentes destinos, um passeio sem roteiro, uma ida sem retorno, um voo no escuro, uma queda livre com paraquedas, que pode ou não abrir, né? Pode dar certo, pode dar errado, pode dar merda. Que pode ou não abrir, um mergulho no mar aberto, uma capota sem carro, uma escalada no Everest sem corda para apoiar, um dia após o outro, e a vida que segue, a vida que continua, e a gente continua no jogo da matriz, seguindo, esperando o final de tudo isso, para quando atravessarmos, entendermos qual foi o sentido de tudo que passamos, vivemos, sentimos, né? Também sabemos que a vida, segundo o Espiritismo, é para que a gente tenha experiência de sensações boas e ruins, mas mesmo que seja para que a gente experimente as sensações boas e ruins, prazer, não prazer, dor, luto, sofrimento ou não, eu não tem lógica. Não tem lógica. Descobriremos quando atravessarmos os 9 portais. Quando a gente atravessar, compreenderemos qual foi o sentido do nosso roteiro, qual foi o sentido pelo que passamos, pelo que estamos passando e o que virá pela frente. E eu espero que você tenha gostado desse texto, que você medite, reflite. Quem sabe você chegue a uma boa conclusão, quem sabe você chegue a um bom entendimento, né? Mas precisamos refletir, precisamos pensar, precisamos de sabedoria, de discernimento, de conhecimento, para tentar entender um pouquinho deste mundo aí de demiurgo, certo? Um beijo no coração de todos. Arion.